Olá pessoal, mais uma vez estamos juntos aqui para vermos mais um assunto importante nessa nossa área, nessa nossa magnífica área de refrigeração e climatização. Em Fundamentos da Refrigeração 10, nós vamos ver os testes mais comuns realizados em compressores, para você saber se o compressor de um determinado equipamento, seja ele de um refrigerador ou de um condicionador de ar, um split, ele está bom, ele está funcionando bem, ele está funcionando dentro das condições aceitáveis para continuar naquele equipamento ou se ao contrário ele deve ser substituído. Então não tem muita dificuldade para se avaliar as condições de um compressor e ver se ele ainda pode continuar funcionando naquele aparelho, tá? Primeiramente, vamos falar dos testes elétricos. Testes elétricos, pessoal, basicamente são dois, os mais comuns realizados. Então, para fazer esse teste, você vai precisar de fazer uso do seu multímetro. Multímetro o amperímetro, como alguns gostam de chamar, é aquela ferramenta para testes elétricos que tem as duas pontas de prova. No caso do pessoal da refrigeração, o mais usado é o multímetro do tipo alicate. Só que para esses testes você vai precisar das pontas de prova, ou seja, daqueles dois fios, o vermelho e o preto, para você fazer esse teste. Então vamos lá falar do primeiro teste elétrico. O primeiro teste elétrico, pessoal, é o da bobina partida. Claro que se uma das bobinas estiver partida, você não vai conseguir funcionar o seu compressor. Se a bobina auxiliar estiver partida, ele não vai ter aquele apoio inicial para favorecer na partida, então ele não parte. E se for a bobina principal, pior ainda, porque ele não funciona, pessoal. E como é que a gente vai avaliar isso? Lembrem-se que eu mostrei para vocês que o compressor ele tem três bornes, três pinos para a ligação elétrica, a alimentação elétrica dos mesmos, para a partida. Onde nós temos o pino comum, que o nome dele é comum, porque ele pega a fase e distribui ao mesmo tempo para a bobina auxiliar, que dá nome ao seu pino, e também para a bobina de marcha, que também tem o mesmo nome do pino. Pino auxiliar e pino de marcha. Então, o comum, o nome já está dizendo, ele é chamado de comum porque é comum as duas bobinas. Então, se você põe a fase aqui, se você alimenta aqui com fase, automaticamente ele já alimenta duas extremidades de bobinas. A bobina auxiliar e a bobina de marcha. E na outra extremidade, você botaria um neutro. No caso dos refrigeradores, quando você liga o relé de partida, então ele automaticamente o relé já alimenta o pino de marcha e só alimenta o pino auxiliar quando você alimenta esse relé, porque aí ele fecha o auxiliar, o compressor parte e depois ele tira pela corrente elétrica. Já nos condicionadores de ar, isso é feito através do capacitor, tá? Então, pessoal, como é que vocês vão proceder com esse teste de continuidade das bobinas? Ou seja, se as bobinas estão partidas ou não. Você pega o multímetro, pega o cabo de teste preto e liga no encaixe comum do multímetro. E pega a outra ponta de prova, também o cabo de teste vermelho, e põe na função ou tensão ou resistência, que tem aquele sinal ômega, de ohm. E seleciona o multímetro na função resistência, lá onde tem um sinalzinho como uma sirene, como um bip. Mais ou menos assim o sinal, ó. Tem esse sinalzinho assim como se fosse um sonar, um bip, uma sirenezinha. Então ali é continuidade. De forma que se você tocar as duas pontas de prova, ele apita.
o multímetro ele apita, indicando que as pontas de prova não estão partidas. Quando você separa as duas, ele deixa de apitar. Então você interrompeu, tipo, você partiu, entendeu? Então é exatamente isso. Quando você põe uma das pontas de prova no comum e a outra ponta de prova no marcha, como a bobina aqui ela não está partida, o multímetro ele deve apitar. Caso esta bobina estivesse partida, o multímetro não apitaria, ele não faria o bip, né? Da mesma forma que você testou do comum para o marcha e ele apitou, significando que esta bobina não está partida, então agora você vai testar do comum para o auxiliar, para verificar se a bobina auxiliar também não está partida. Então quando você pôr uma ponta de prova no comum, pôr a outra ponta de prova no auxiliar, se ele apitar, é que a bobina auxiliar também não está partida. Você pode até pôr uma ponta de prova no auxiliar e no marcha, que aí ele vai passar pelas duas bobinas e aí vai indicar que ali existe uma resistência. Dependendo da resistência, pode ser que a buzinazinha não apite, porque ela só apita até um determinado nível de resistência ômica. Passando disso, ela não apita, mas se ela der valor, é que realmente não está partido. Esse é o primeiro teste elétrico. O segundo teste elétrico é, você põe uma das pontas de prova em um dos pinos, é bom você fazer em cada um deles. Você põe uma das pontas de prova em um dos pinos e põe na carcaça do compressor, ali onde é soldado um tubo de cobre, de preferência que você dê uma raspada para tirar a tinta, porque senão a tinta vai isolar e aí com o isolamento ele pode não dar continuidade, tá? Então você bota em um dos pinos de ligação do compressor e na carcaça do compressor. Pessoal, nesse caso, se buzinar a sirenezinha do multímetro, significa que este compressor ele está em curto, ou seja, alguma parte da bobina, algum local interno dele de elétrico está tocando naquela carcaça metálica, de forma que se uma pessoa alimentá-lo e ligá-lo de partida e pegar nele, corre o risco de levar um choque elétrico. Então, prestem atenção. Entre os pinos deve haver continuidade. Porém, entre qualquer um dos pinos e a carcaça não pode haver. Está escrito aqui. Primeiro teste, bobina partida. Então, eu vou botar até no plural, porque são duas bobinas, então, bobinas partidas. Tá? Tá um S aqui, ó, e um S aqui, ó. Ou seja, verificação se as bobinas estão partidas ou não. Segundo teste, compressor em curto, ou seja, não pode dar continuidade de um dos pinos para a carcaça. Se der, o compressor está em curto, precisa ser urgentemente substituído. Entenderam, pessoal? Os segundos testes são os mecânicos, tá? Nós testamos a parte elétrica do compressor. Então vamos agora testar a parte mecânica. E como é que a gente procede com o teste mecânico do compressor? Primeiramente, você viu que no caso aqui da elétrica, nós fizemos o teste do compressor com a ferramenta multímetro, ou vocês chamam de amperímetro, né? Ou amperímetro, mas é multímetro, porque ele mede várias grandezas elétricas. Já os testes mecânicos, eles são feitos com o manômetro ou o manifold, que é aquele relógio que mede a pressão e que nós vimos a semana passada. Não é isso? Nós vimos no Fundamentos da Refrigeração 9. Vimos manômetro. Então, como é que é feito isso aí? Você pega o compressor e você solda no tubo de alta, ou seja, no tubo que ele comprime, que ele sopra, você solda uma válvula Schrader. O que é válvula Schrader? Aquele pito, como pito de bicicleta, só que metálico, usados nas lojas de refrigeração, para que você faça operações com fluido refrigerante, carga de fluido refrigerante, vácuo, para que você não precise, toda vez que fizer uma operação, você ter que lacrar e soldar, que isso é coisa muito passada, isso é coisa muito antiga. Então hoje
já existe o pito, que é chamado de válvula Schiride, usado na refrigeração, nos compressores de refrigeração, para quando você quiser fazer um processo de complementação de fluido refrigerante ou vácuo, você faz por ali, quando ela é soldado no tubo de serviço. Nesse caso, nós vamos pegar vamos tirar o êmbolo de dentro da Schiride, porque se você não tirar o êmbolo e for soldar, o calor que você vai botar com o maçarico vai derreter o anel de vedação plástica do êmbolo. E aí a válvula Schiride perde a sua função. Quando derrete o anel, ele não veda mais. Então você tira o êmbolo, a cápsula interna da válvula Schiride, solda no tubo do compressor que sopra, que comprime, não é o de sucção, é o de descarga do compressor. E após soldar, você conecta a mangueira vermelha do manômetro, que é a mangueira responsável pela leitura do relógio de alta pressão, o reloginho vermelho. Lembrando que não precisa abrir o registro, pois o registro ele só é aberto quando você quer que dê abertura para a mangueira de serviço, que é a do meio, a amarela. Mas como você nem vai fazer vácuo, nem vai dar carga de fluido refrigerante, você vai apenas fazer um teste de verificação de pressão, então você mantém o registro fechado e conecta apenas a mangueira no tubo de alta. Resultado, depois que você conectar a mangueira vermelha no tubo de alta, depois de ter soldado a Schiride no compressor, você vai ligar o compressor, você vai dar partida no compressor e vai observar se esse compressor chega pelo menos à pressão de 400 PSI. Chegando em 400 PSI, ele tem um alcance de pressão suficiente para continuar ainda trabalhando em equipamentos de refrigeração. Esse é o primeiro teste. Tanto nos compressores alternativos, que são os redondinhos, bolinhas, que são instalados em refrigeradores e bebedouros, como também nos rotativos, que são usados nos condicionadores de ar, tanto a CJ como o nosso conhecido split. Então, desde que eles alcancem ou passe dessa pressão, eles ainda têm potência de compressão para serem usados. O segundo teste, esse é o primeiro teste, tá? Alcance da pressão de 400 PSI. O segundo teste seria segurar a pressão desligado. Então, você pôs ele para funcionar. Ele chegou em 400 PSI, ele já é aceitável. Se quiser deixar ele chegar em 500, não tem problema. Após isso, você vai desligar, você vai desenergizar o compressor. Quando você desenergizar, você verifica o ponteiro do relógio de alta pressão, o vermelho. Se ele, num compressor alternativo, o redondinho, a bolinha preta redonda, começar a descer, é que aquele compressor não serve, ele não está vedando, ele está trocando pressão entre a alta e a baixa, então ele não está vedando. Ele tem que segurar, você desligou, ele segura naquela última pressão que foi desligado e não desce de forma nenhuma. Caso seja o compressor rotativo, aquele em forma de garrafinha de café, aquele ali, ele passando da pressão, alcançando ou passando da pressão de 400 PSI, que é aceitável para continuar funcionando no equipamento, você vai desenergizar, você vai desligá-lo e tem que observar se ele segura. Só que no caso do rotativo, ele desce, só que ele deve descer muito vagarosamente. Então, no caso do alternativo, ele não pode descer. Se desligou, ele fixa lá aquela pressão e segura. No caso do rotativo, ele vai até a pressão 400, 450, 500 PSI para frente. Quando você desenergizar, ele vai segurar ali, mas vai começar a descer muito vagarosamente. Então, se no caso do rotativo, ou seja, o cilíndrico, ele descer muito vagarosamente, esse compressor está aceitável para o uso. Se ele descer um pouco rápido, se ele descer mais rápido a pressão, então nesse caso, este compressor ele deve ser substituído, pois ele não serve para ser usado no equipamento que você está prestando a manutenção. Ok, pessoal? Nós vamos ver isso aí em prática, tá? Na prática, numa boa, sem problema nenhum. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem. Assistam umas 2 ou 3 vezes esse vídeo para ficar bem inteirado do assunto e qualquer coisa, estamos às ordens. Um forte abraço para vocês, tá?